Oi pessoal, eu sou o João, acadêmico do 10º semestre da Odonto da UFSM e membro do Saúde em Conto desde maio de 2019. O objetivo desse vídeo é conversar um pouco mais com vocês sobre Saúde em Conto e apresentar o nosso segundo livro. O Saúde em Conto é um programa de extensão da Universidade Federal de Santa Maria e tem como membros professores e alunos dos cursos de Desenho Industrial, Fonoaudiologia e Odontologia. O objetivo do nosso projeto é a elaboração de materiais educativos e informativos para o público infantil e os seus responsáveis com temáticas relacionadas à saúde, sempre com abordagens lúdicas e de fácil entendimento, para que haja um reconhecimento do leitor com os personagens. A Corrida de Sol é o nosso primeiro livro, e hoje eu venho contar a história do Adeus Bibi, a hora de largar a chupeta. Eu trago esse slide para contextualizar um pouco sobre o tema central desse segundo livro, que é a mordida aberta anterior. O objetivo não é dar uma aula, mas sim trazer algumas informações relevantes sobre o tema. Então, o que é essa mordida aberta anterior? É a falta de contato entre os dentes anteriores, superiores e inferiores, com as arcadas ocluídas, ou seja, o paciente mordendo. As causas, dentre outras, é o hábito de sucção não nutritiva, exemplificado no livro pelo uso da chupeta e a sucção dos dedos. Há prejuízos? Sim, os prejuízos são estéticos, como a gente pode ver nas imagens, mas também tem prejuízos funcionais, durante a fala, a mastigação e a deglutição. Sempre encorajar para que a criança largue o hábito antes dos 4 anos de idade, porque se isso acontecer, vai ter uma tendência à autocorreção. Então, vamos ao livro. Aqui eu apresento a capa e a contracapa. Na página 2, os autores, junto com a ficha catalográfica e o número de registro do ISBN. Na página 3 é um texto introdutório, é um chamado ao leitor para acompanhar a história. E aqui eu gostaria de deixar registrado o apoio financeiro do Fundo de Incentivo à Extensão, FIEX, para o desenvolvimento e a impressão desse material. A história propriamente dita ela vai começar na página 5, com a apresentação do personagem principal, um menino de 3 anos, chamado Heitor, que está sempre com a sua chupeta, a Bibi. Certo dia, enquanto Heitor brincava, aparece na casa dele uma fada, se identificando como fada do sistema estomatognático. E o Heitor não entende o que é esse sistema estomatognático, e a fada explica dizendo que é o conjunto que envolve a boca e as estruturas vizinhas, que basicamente ela é responsável para que o rosto das crianças cresça e se desenvolva bem, bonito e saudável. Heitor diz que entende, mas afinal o que a fada veio fazer na casa dele? E a fada diz que eles precisam conversar, que o Heitor já está ficando grande, que se ele continuar com a Bibi, ela vai estragar os dentinhos dele. A fada continua dizendo que entende que eles passaram por bons momentos juntos, como quando ele estava com medo de monstros e não conseguia dormir, assim como quando ele precisou tomar injeção. Aqui nessas 2 páginas a gente traz esse aspecto psicológico que a chupeta tem sobre as crianças, de trazer segurança e conforto. Então a fada continua dizendo que se o Heitor continuar com a Bibi, ela vai trazer problemas para ele, como entortar os dentinhos dele e problemas para comer e falar. E ela dá o prazo de 1 noite para que ele possa se despedir da Bibi. Naquela noite, Heitor começa a pensar diferentes maneiras para que a fada não leve a Bibi embora no dia seguinte. A primeira ideia que ele tem é de, quem sabe, amarrar a Bibi nele mesmo, mas pode ser que isso não dê muito certo. A segunda ideia é de esconder bem a Bibi da fada, mas assim até ele pode esquecer onde ele guardou, Ou quem sabe construir uma máquina de duplicar bibis. Mas e se essa máquina não funcionar? Então, Heitor acaba caindo no sono, pensando nas diferentes formas para não entregar a Bibi para a dona Fada. Na manhã seguinte, mesmo sem estar certo se conseguirá ficar sem a Bibi, Heitor acaba deixando a fada levá-la. À noite, sem perceber, Heitor começa a chupar o dedo por falta da chupeta. A fada o observa preocupada. Aqui a gente traz esse registro porque é comum, quando a chupeta é removida de forma abrupta, que a criança substitua um hábito por outro tão prejudicial quanto. Então, no caso, a chupeta pela sucção dos dedos. Então, a fada volta para o seu escritório e planeja uma forma mais divertida e segura para ajudar o Heitor a deixar esse hábito de lado.
Na manhã seguinte, a fada retorna à casa do Heitor, devolve a Bibi para ele e diz que eles precisam de mais um tempo juntos. E ressalva que chupar o dedo também não é um hábito bom. Junto, ela traz um quadro de incentivo e explica para o Heitor que cada dia que ele conseguir ficar sem a chupeta, ela vai vir e colar uma estrela no quadradinho correspondente àquele dia. Se até o próximo aniversário dele tiver mais estrelinhas do que espaços vazios no quadro de incentivo, ela vai trazer um presente. E durante as noites, a fada vinha olhar o quadro de Heitor e ele conseguiu ficar vários dias sem a chupeta. Chega o aniversário de 4 anos do Heitor e a fada retorna. Parabeniza o Heitor pelo aniversário e pelo esforço e crescimento que ele teve nesse período e pergunta se ele está disposto a fazer a troca do presente pela Bibi. E aqui tem um ponto importante da nossa história na página 31, que é o leitor ele pode escolher um desfecho bom ou um desfecho ruim para essa história. O desfecho bom seria aquele correspondente ao Heitor aceitar trocar o presente pela Bibi, e o desfecho ruim seria ele continuar com o uso da chupeta. Caso o leitor queira saber o desfecho bom da história, ele continua a leitura na página 32, onde o Heitor faz a troca da chupeta pelo presente. E mostra na página 33, 5 anos depois, ele como uma criança saudável e feliz, que consegue falar bem, comer bem e se sente confortável ao rir perto dos seus colegas. Caso o leitor queira saber o desfecho ruim da história, ele pula para a página 34, onde aquela troca não é feita, e mostra o Heitor como uma criança com dentes tortos e que não consegue falar e comer bem. Mas sempre há tempo de mudar. No final da leitura, a gente traz um caça-palavras e um ligue os pontos para que a criança possa se divertir um pouco. Nas páginas 38 e 39 tem algumas orientações à família, já que a remoção da chupeta é um processo gradual e deve respeitar o tempo da criança, e a gente traz essas orientações na forma de perguntas e respostas. Como, por exemplo, o melhor modelo de chupeta, quando que é aceitável o uso da chupeta, quais são as desvantagens do uso prolongado da chupeta, como fazer o uso racional, como retirar e o que não se deve fazer para retirar a chupeta. E por fim, na página 40, tem um exemplo de quadro de incentivo, o mesmo utilizado pela fada na história. Aqui é apenas um exemplo, os pais podem reproduzir em casa com um quadro de incentivo personalizado com personagens que a criança goste, por exemplo. E ao final deve ser feita uma proposta de troca da chupeta por alguma coisa que a criança queira ou goste de fazer. Eu agradeço a atenção de todos e deixo registrado aqui as nossas redes sociais e o nosso e-mail para contato. Até mais!